Moreno, o mestre. Origem e desenvolvimento do psicodrama como método de mudança psicossocial. Conclusões: agir, aprender e mudar atuando. 1. A principal motivação de Moreno para a criação do psicodrama foi de origem religiosa. A presença constante de componentes religiosos na base de sua filosofia e suas contribuições, que explicarão a dimensão cósmica de suas ideias, corresponde a uma opção existencial assumida por Jacob Levi Moreno, que merece a mesma atenção científica que a dada a outros atores com diferentes opções de vida e pensamento. 2. O conceito de verdade psicodramática defendida por Moreno como diferente da chamada realidade objetiva, que aparece pela primeira vez na versão que ele mesmo cria sobre o local e a data de seu nascimento, segue o caminho por ele definido de que o psicodrama de sua vida precedeu o psicodrama como método. Esse conceito, retomado posteriormente como realidade suplementar, um mundo de sua própria criação, ou seja, um produto da pessoa diante de uma realidade que não lhe convém, consiste em um processo imaginativo que constitui a própria base do fenômeno psicológico da psique em ação, isto é, de um psicodrama em seu significado primário. 3. Não há dúvida de que o alemão Richard von Mehren foi o primeiro a usar o psicodrama como fenômeno literário e psicológico, com seu livro Psicodramas, material para a interpretação retórico-declamatória, publicado em 1888, ou seja, um ano antes do nascimento de Moreno. Suas propostas são um exemplo histórico óbvio de aplicação institucionalizada desse fenômeno, pelo menos na Alemanha do século XIX, com a criação de uma sociedade literária do psicodrama em Bremen. Comparada à de Moreno, no entanto, a criação de Mehren é limitada pela natureza literária de textos escritos previamente e pelo fato de a declaração ter sido feita diante de ouvintes que não atuavam ou participavam especificamente do processo criativo das cenas, nem de sua dramatização. 4. O trabalho do jovem Jacob Levi como tutor, suas atividades e jogos com papéis com crianças na Europa e, posteriormente, as ações de Moreno já em seus primeiros anos nos Estados Unidos, confirmam suas experiências fora do âmbito estritamente terapêutico, por meio de cenas fundantes tanto para o psicodrama como para a sociometria. Suas intenções de promover mudanças psicossociais também são evidentes desde o início. Eu queria dar às crianças a capacidade de lutar contra estereótipos sociais, contra robôs, em favor da espontaneidade e da criatividade. A influência assídica em suas criações fica evidente tanto pelas experiências em Viena, com a Casa do Encontro, quanto pela ênfase persistente na alegria e no riso, definitivamente confirmada por seu epitáfio, O Homem que Trouxe Alegria e Risadas para a Psiquiatria, J.L.M., inscrito em seu túmulo na cidade de Viena em resposta a um pedido de Moreno. Na mesma linha, a influência de seu amigo Chaim Kellman também se fez sentir tanto em sua preferência pelo anonimato durante o período europeu, como por elementos explícitos de sua filosofia. Os exemplos incluem a ideia de que ajudar faz parte do ser e a afirmação de que um dos princípios básicos do grupo de encontro era manter o fluxo constante de ajudar os outros no contexto da própria vida, encontrar pessoas em suas casas, nas ruas do bairro ou nas calçadas da parte mais distante da cidade. 6. Em toda a documentação de Moreno que foi consultada, Freud é o ator de sua época que recebeu mais atenção dele. É fácil verificar o senso crítico de oposição do pai do psicodrama ao pai da psicanálise. Segundo o próprio Moreno, éramos de mundos distantes. Apesar de todas as evidências de suas posições persistentemente contrárias ao chamado sistema psicanalítico, e apesar da autonomia que se demonstrou conceitual e filosoficamente em relação às ideias de Freud, a mais conclusiva parece ser a afirmação não publicada de Moreno em seu arquivo sobre Freud e a psicanálise. Independente das conquistas dos métodos, o objetivo comum de todos os psicoterapeutas é melhorar a saúde mental da humanidade. A unidade entre eles e o respeito mútuo são vitais, com o devido respeito pelas diferenças de opinião científica. 7.
Simultaneamente ao desenvolvimento do psicodrama, como método que trata de questões pessoais dos indivíduos, também fica clara a construção do sociodrama, como método proposto para o tratamento de questões coletivas, historicamente manifestas, das atividades de Moreno com refugiados na Casa do Encontro e com as prostitutas de Viena, culminando com o evento de 1º de abril de 1921, considerado por ele a data de nascimento do psicodrama. A seleção desse evento como marco histórico é um exemplo da prioridade que ele atribuiu aos problemas sociais, uma vez que, usando seus próprios critérios, era mais um sociopsicodrama, ou mais brevemente, um sociodrama, ainda em uma fase incipiente de seu desenvolvimento. Embora essa modalidade sociodramática tenha recebido muito menos atenção posteriormente do que a do psicodrama, tanto na literatura especializada quanto na prática profissional, ela constitui um componente tão fundamental para o sistema moreniano quanto a própria modalidade psicodramática. 8. O papel do bobo da corte assumido em 1921 por Moreno confirma sua afiliação a uma tradição europeia multissecular. O mesmo pode ser afirmado em relação ao conceito de Streittheta, que corresponde à opção feita por Moreno de romper com a tradição do teatro de autor, que é invariavelmente feita com um texto previamente preparado para ser interpretada pelos atores, preferindo agir através da improvisação, Streif em alemão, uma prática historicamente desenvolvida principalmente por grupos populares. Embora esse processo envolva manifestações baseadas no fenômeno da espontaneidade, seu estudo feito por Moreno ocorrerá explicitamente apenas a partir do período americano de sua vida e obra. De fato, suas experiências com o teatro em Viena e em Bad Voslau constituem propostas radicais de mudança psicossocial que serão retomadas, desenvolvidas e documentadas nos Estados Unidos. 9. É a partir de suas verdadeiras relações de trabalho com as pessoas e de suas atividades com o teatro de improvisação, em que suas intenções eram bastante experimentais e exploratórias, que Moreno chega ao teatro terapêutico. Também ali, sua contribuição está inscrita em uma tradição de cura por meio da representação, que tem suas raízes mais longas, pelo menos desde os gregos. 10. Sua invenção de uma máquina de reprodução de som, compartilhada com o engenheiro austríaco Franz Lorenzo, que concretamente determina sua mudança para os Estados Unidos, revela a disposição criativa de Moreno em relação às inovações tecnológicas, inicialmente ilustradas pela tentativa fracassada de uso de um dispositivo de raio-x em Bad Voslau. É uma disposição persistente que explicará seu envolvimento constante com cinema, rádio e televisão, além de sua posição inequívoca favorável ao uso da mídia de massa para fins educacionais e terapêuticos. 11. As bases empíricas do tripé moreniano, psicoterapia de grupo, sociometria e psicodrama, vão se construindo ao longo dos 36 anos de seu período europeu, mas seu desenvolvimento sistemático só toma forma nos Estados Unidos a partir de 1925. Nas décadas de 1930 a 1940, primeiro a psicoterapia de grupo, depois a sociometria e, finalmente, o psicodrama. No fim daquela última década, o psicodrama já está praticamente desenvolvido e funcionando. O que acontece a partir daí, por um lado, é principalmente a disseminação do método nacional e internacionalmente, e, além disso, uma considerável sequência de experiências científicas com vistas à sua validação. Por outro lado, como é um sistema aberto, consistente com a visão filosófica de Moreno e a aplicação contínua dos princípios da criatividade e espontaneidade em seus experimentos, o que se observa é uma série de modificações no método, ininterruptas até o momento. 12. Quanto à hipótese segundo a qual os aspectos terapêuticos e pedagógicos do psicodrama seriam partes essenciais e inseparáveis, há exemplos claros que o demonstram, como é o caso da explicação dada pelo próprio Moreno sobre a técnica de interpolação de resistências. Gradualmente, de acordo com as necessidades do paciente, são construídos papéis que ele aprende a incorporar e situações às quais ele aprende a se ajustar. De fato, o processo só pode ter efeitos terapêuticos a partir do momento em que o participante toma consciência, ou seja, passa a tomar conhecimento, de certos elementos anteriormente desconhecidos.
O próprio Moreno comenta o fenômeno da catarse da integração ao se manifestar a respeito em seu texto de 1949 sobre The Spontaneity Theory of Learning. Para ele, a catarse mental é definida como um processo que acompanha todos os tipos de aprendizado, não apenas a descoberta da resolução de conflitos, mas também a compreensão de si mesmo, não apenas a libertação e o alívio, mas também equilíbrio e paz. Não se trata de uma catarse de abreação, acrescenta, mas de uma catarse de integração. Sem ela, não há aprendizado nem terapia. Em resumo, trata-se basicamente de agir, aprender e mudar algo em si mesmo ou na correspondente situação social. Agir. Há os aspectos terapêuticos e pedagógicos, além disso, devemos acrescentar os aspectos experimentais ou exploratórios, como partes essenciais e inseparáveis do método psicodramático. Trata-se de levar em consideração de que todo psicodrama contém essas três características, uma ou mais das quais se tornam dominantes de acordo com o objetivo proposto ou a área de sua aplicação. Se a intenção é antes fazer um experimento estético ou um teste científico, por exemplo, será obviamente um psicodrama experimental. Se o escopo é o da saúde, tanto na prevenção quanto no diagnóstico, tratamento ou reabilitação, o desempenho psicodramático será terapêutico. No caso de promover o ensino e a aprendizagem para fins de desenvolvimento, o psicodrama a ser praticado será o educacional, que poderá ser definido como o didático-pedagógico ou didático-pedagógico, dependendo da ênfase dada ao ensino, foco em professor, na aprendizagem, foco no aluno ou ambos. Acho que por enquanto é só. Peraí, não. Tem o meu nome. Eu sou Sérgio Guimarães. O nome inteiro é bem mais comprido, Antônio Arantes Braga Guimarães. Mas achei melhor Sérgio Guimarães. Pronto, fui. Vamos ver se dá certo esse teste aqui.